Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 5 de outubro, aniversário da Constituição Cidadã. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça destaca que a Carta Maior inaugurou um novo capítulo na história do país em um ambiente sedimentado por valores republicanos e democráticos. O ministro Luiz Fux enfatizou que a sociedade brasileira jamais aceitará retrocessos, justamente porque sabe que a Constituição de 1988 é o único e o melhor caminho em direção à ordem, ao progresso e à paz social. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. STF suspende cassação de aposentadoria de profissionais da saúde que atuam no combate à Covid-19. Ministro Gilmar Mendes afasta a suspensão de direitos políticos em atos culposos de improbidade. CPI da pandemia. Ministra Carmen Lúcia mantém quebra de sigilo fiscal de antropólogo. Em julgamento no plenário virtual, o Supremo suspendeu a cassação da aposentadoria especial de trabalhadores da saúde, que, mesmo aposentados, continuam atuando na linha de frente de combate à Covid-19 em hospitais públicos e privados. A medida é excepcional e temporária, vai até o fim da pandemia. Até lá, fica suspensa a cassação de benefício previdenciário de aposentado especial da saúde, que estiver trabalhando. A decisão, no entanto, vale apenas para quem estiver atuando diretamente no combate à Covid-19. Por unanimidade, o plenário do STF tomou essa decisão após analisar embargos apresentados pela Procuradoria-Geral da República. Em junho do ano passado, o Supremo decidiu, no julgamento de um recurso com repercussão geral, que os trabalhadores que recebem aposentadoria especial não têm direito ao benefício quando continuam ou voltam a trabalhar em atividade nociva à saúde. Mas, em meio à pandemia, a PGR argumentou que a decisão afetaria gravemente o combate à doença. Ao analisar os embargos, o relator, ministro Dias Toffoli, destacou que o trabalho dos profissionais de saúde, mais do que nunca, vem se mostrando imprescindível para a superação da crise de saúde pública provocada pela pandemia. Observou que o país vem enfrentando uma escassez de médicos. Toffoli ressaltou que, diante da sobrecarga, é importante que haja trabalhadores suficientes, não só para equilibrar a demanda, mas para garantir um ambiente de trabalho que não exponha esses profissionais nem os coloque em risco. Além de manter suspensos os efeitos da decisão do recurso em relação aos profissionais da saúde pública, Toffoli estendeu a medida aos trabalhadores da rede privada, que trabalham de forma complementar ao Sistema Único de Saúde. A segunda turma do Supremo absolveu um homem condenado por estupro de vulnerável após a suposta vítima mudar o depoimento 6 anos depois da acusação. Maior de idade, ela afirmou que nada aconteceu entre eles. O homem foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão com base no depoimento da vítima. A menina tinha 12 anos quando o estupro teria acontecido. Mas aos 18 anos ela mudou a versão. Disse que, na verdade, manteve relações sexuais com um colega da escola. No Supremo, a defesa do homem condenado pedia a revisão criminal e a absolvição dele. O relator do caso, o ministro Nunes Marques, afirmou que o primeiro depoimento da vítima era confuso e contraditório. Disse também que não havia provas suficientes para se identificar a autoria do crime. E votou para absolver o réu. O ministro Edson Fachin divergiu. Disse que o novo depoimento da vítima não era razoável e que havia provas documentais e testemunhais que comprovavam que o estupro tinha sido cometido pelo homem. Mas os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes seguiram o relator e afirmaram que o novo depoimento da jovem era firme e coeso. Por 3-1, a segunda turma absolveu o réu. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, afastou a possibilidade de suspensão de direitos políticos em atos culposos de improbidade administrativa. Esse é o assunto de hoje do comentário da consultora jurídica Hanna Gomes. O ministro Gilmar Mendes concedeu liminar em uma ação proposta pelo Partido Socialista Brasileiro que questiona dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa. O caso discute a pena de suspensão dos direitos políticos para atos que geram prejuízo à administração pública, sejam eles atos culposos ou dolosos, sem fazer distinção. A lei estipula ainda o prazo para essa sanção.
Para o PSB, ao equiparar os atos cometidos com intenção aos atos cometidos por erro ou atraso do agente público, a norma viola o princípio da proporcionalidade. Para o ministro Gilmar Mendes, a suspensão dos direitos políticos é uma sanção mais gravosa, reservada a situações previstas de forma taxativa na Constituição. Para ele, atos culposos que violam princípios da administração pública são sensivelmente menos graves do que demais atos de improbidade. O relator considerou desproporcional que a pena seja maior. Por exemplo, o ministro destacou ainda que em outra legislação e norma administrativa existem diversos mecanismos de reprovação e punição para o ato sem intenção e que estes atos culposos não passarão impunes. Ao afastar a suspensão dos direitos políticos em atos culposos de improbidade, o ministro apontou que o pleno exercício dos direitos políticos é um pilar constitucional. E a atual discussão sobre a perda ou suspensão desses direitos afeta o processo eleitoral de 2022. A decisão liminar segue agora para julgamento no plenário da Corte. A Comissão Reguladora do Teste Público de Segurança do TSE aprovou todas as pré-inscrições para o evento. A partir da próxima segunda-feira até o dia 22 de outubro, os 39 investigadores que tiveram as pré-inscrições aprovadas para participar do teste público de segurança poderão inspecionar os códigos-fontes dos sistemas eleitorais. São os programas usados durante as eleições. Para fazer essa análise, é preciso agendar com pelo menos 24 horas de antecedência. Também a partir da próxima segunda-feira até o dia 25 de outubro, eles poderão fazer a inscrição no teste público de segurança. Basta encaminhar, postar ou protocolar no TSE os planos de ataque, que são as informações do que será investigado durante o evento. O TPS, Teste Público de Segurança, vai ocorrer de 22 a 26 de novembro, aqui no Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília. A ideia é investigar se existe alguma vulnerabilidade nos sistemas eleitorais, para que ela seja corrigida antes das eleições. E veja a seguir, CPI da pandemia. Ministra Carmen Lúcia mantém quebra de sigilo fiscal de antropólogo. Voltamos em instantes. A nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 10, ela determina que são invioláveis a honra, a imagem e a intimidade das pessoas, de todas as pessoas. E caso esses direitos sejam violados, é possível reclamar indenização. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, manteve a quebra de sigilo fiscal do antropólogo Flávio Gordon, investigado pela CPI da pandemia no Senado Federal. A comissão apura a suposta participação dele na disseminação de notícias falsas contra a saúde pública. A ministra Carmen Lúcia negou o pedido feito pelo antropólogo em mandado de segurança e manteve a quebra das informações fiscais de Flávio Gordon, aprovada pela CPI. A comissão afirma que o antropólogo teria participado de uma rede de desinformação com postagens nas redes sociais que contribuíram para o agravamento da crise sanitária e o aumento da mortalidade provocada pela pandemia da Covid-19. A CPI pediu ao COAF um relatório sobre as movimentações financeiras de Flávio Gordon a partir de janeiro de 2019 para saber se a disseminação de notícias falsas foi financiada. A defesa de Gordon alegou que ele exerceu o direito à livre opinião e que pode ter cometido erro ou compartilhado informações inadequadas, mas não de forma intencional. Além disso, segundo a defesa, a quebra do sigilo fiscal e financeiro não tem relação com o objeto da investigação da CPI. Mas, ao analisar o caso, a ministra Carmen Lúcia concordou com o argumento da CPI de que é necessário apurar se a disseminação de desinformação foi financiada e se houve a participação de agentes públicos ou o envolvimento de dinheiro público. Ela determinou, no entanto, que o acesso aos dados obtidos com a quebra de sigilo fique restrito aos senadores que participam da comissão, sob pena de responsabilização no caso de vazamento.
A Justiça atendeu a ação civil pública com pedido de liminar, movida em agosto pelo Ministério Público Federal, determinou que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia goiano apresente um plano de retomada de ensino híbrido em todos os seus campi. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia goiano tem o prazo de 30 dias para apresentar um plano para a retomada das aulas presenciais e à distância, que adote todos os protocolos sanitários exigidos para a retomada das atividades presenciais em todas as suas unidades de ensino, sob pena de multa diária de R$ 5.000. Segundo o MPF, o objetivo não é obrigar que as instituições de ensino retomem exclusivamente as aulas presenciais, e sim que elas adotem um modelo híbrido, para que os estudantes possam voltar a assistir aulas presencialmente também. O Tribunal Superior Eleitoral tem agora um novo estúdio. O espaço está mais amplo e com equipamentos modernos, o que vai trazer mais qualidade para as gravações e transmissões. O Tribunal Superior Eleitoral fica em Brasília, mas esta fachada você já conhece. A novidade está dentro do prédio. Agora temos um novo estúdio para a produção de conteúdo, gravações e transmissões. O espaço, que antes era desse jeito, ficou assim. São cerca de 90 metros quadrados. Agora, 3 câmeras, 4 refletores, luzes de teto e de contra estão à disposição dos profissionais do estúdio. O projeto foi todo desenvolvido pela seção de Engenharia e Arquitetura do próprio tribunal. Para a nossa equipe de arquitetura foi um desafio, porque tem coisas específicas do estúdio, em si, a questão da acústica, da iluminação, do som. Então, a gente contou muito com o apoio, da equipe da SECOM, que foi nos dando esse suporte das nossas dúvidas. Um dos destaques é o Chroma Key, este fundo verde que serve para criar cenários virtuais. Olha só como ele faz diferença. Uma simples parede verde nos ajuda a fazer mágica e nos leva a qualquer lugar do mundo, como Portugal, por exemplo. A gente fez visita também a alguns estúdios aqui em Brasília, de produção, para ver como que eles fizeram. A gente precisava usar madeira, que é um elemento rígido, e deixar ela nesse aspecto assim curvo, desde desse formato até a cor, essa cor verde do Chroma Key. Tem também o fundo infinito, que possui a mesma função do Chroma Key e ainda pode ser usado como cenário de fotografia. O revestimento acústico anti-chamas foi trocado, assim como o carpete do piso. A reforma também ela vai agregar mais qualidade em som e imagem, porque está tudo novinho. A gente tem mais liberdade e opções para criar conteúdo. O switcher, onde as transmissões são controladas, tem quase 35 metros quadrados e também foi reformado. Nós conseguimos manter mais o distanciamento, ganhamos também máquinas novas para o streamer, enfim, ganhamos computadores novos e ganhamos também em qualidade, com espaço maior, a nossa mobilidade fica maior dentro do switcher e aí a gente consegue ser mais ágil e ter mais mobilidade para realizar as tarefas. Ficou bem do jeito que a gente tinha pensado. O resultado na prática você confere aí, do outro lado da tela. E no próximo bloco, os 33 anos da nossa Constituição Cidadã. Voltamos já. Aquele Brasil que existia no processo constituinte é totalmente diferente do Brasil que a gente tem hoje, graças à nossa Constituição. Claro, ainda temos muito a crescer, nós temos muito a melhorar, mas não podemos dizer que temos um país totalmente diferente após a promulgação da Constituição Federal de 88. Há pouco, a Advocacia Geral da União assinou um acordo de cooperação técnica com o Conselho Nacional de Justiça para o uso do programa Balcão Virtual. Idealizado pelo CNJ, o Balcão Virtual torna permanente o acesso remoto dos usuários dos serviços da Justiça e tem por objetivo desburocratizar e agilizar a prestação de serviços aos cidadãos.
E na sessão de hoje do Conselho Nacional de Justiça, o presidente do CNJ, ministro Luiz Fux, destacou os 33 anos da Constituição Cidadã. Na homenagem, o presidente do STF e do CNJ leu artigo escrito por ele e publicado originalmente na edição de hoje do jornal O Globo. Luiz Fux destacou que a Constituição de 88 inaugurou um novo capítulo da história brasileira, concretizando um pacto nacional pela liberdade e pela igualdade de oportunidades, num ambiente sedimentado por valores republicanos e democráticos. O texto constitucional incorporou um catálogo monumental de direitos humanos, modernizou o Estado e dinamizou a economia, direcionando o país rumo ao desenvolvimento, sem se descuidar do combate ao patrimonialismo e à corrupção, bem como a erradicação da miséria e a redução das desigualdades sociais. Fux também ressaltou que o Brasil elegeu a Constituição de 1988 como a principal porta-voz da soberania popular e se comprometeu com as liberdades públicas de expressão, de crença, de empreendimento econômico e de manifestações artísticas e científicas, duramente conquistadas ao longo de nossa história. A democracia, mais do que uma ideia, é uma prática constante. Mais do que um direito, é um dever compartilhado por todos os cidadãos e pelos poderes públicos. A manutenção da democracia constitucional exige permanente vigilância a ser executada por muitos olhos, muitas mãos e muitas vozes. Movido por esse espírito, o Supremo Tribunal Federal tem cumprido o seu dever de salvaguardar a Constituição sempre pelo povo e para o povo brasileiro. Mais cedo, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça participou de uma cerimônia em homenagem ao jurista Bernardo Cabral, relator-geral da Carta Magna. Considerado um dos pais do direito moderno brasileiro, Bernardo Cabral é reconhecido pela defesa das liberdades individuais. Aos 89 anos, o jurista deixou contribuições importantes na política, como deputado estadual, federal, senador e ministro da Justiça do governo Collor. O presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, lembrou que, assim como seu pai, Bernardo Cabral foi perseguido durante a ditadura militar. Santa Cruz lembrou que o jurista teve o mandato de deputado federal cassado em 1968 com a instituição do AI-5. Cabral ainda teve os direitos políticos suspensos por 10 anos. E nós tivemos na capacidade de diálogo de Bernardo Cabral a capacidade de fazer a transição sem rancor, sem ódio, a transição reconstrutiva da nossa nação. O presidente da Suprema Corte, ministro Luiz Fux, também saudou a história e a competência de Cabral, que resistiu bravamente aos anos de chumbo. Fux destacou que o amigo foi um dos responsáveis pela institucionalização da democracia no país e que, como relator geral da Constituição de 88, priorizou direitos humanos como cerne do ordenamento jurídico. Há exatos 33 anos, pela boca e pela pena de Bernardo Cabral e de seus parceiros, nascia a nossa tão esperada Constituição da República Brasileira de 1988, genuinamente apelidada pelo Dr. Ulisses Guimarães como a Carta Cidadão. No período de quase 18 meses, mais de 60 mil emendas foram apresentadas e coube ao jurista Bernardo Cabral compilar esse material para o texto final, que ficou com 250 artigos. Bernardo Cabral, que é membro honorário vitalício do Conselho Federal da OAB, ficou emocionado com a homenagem. O jurista lembra que foi muito criticado como relator da Assembleia Constituinte, mas afirma que as cicatrizes da época são as marcas do dever cumprido. Que havia uma desconfiança de que a Constituição pudesse trazer algo que permitisse segurança a toda a sociedade. Pois bem, os seus detratores, os seus adversários, se perderam no tempo. E a reportagem de Marco Aurélio Franco destaca a trajetória e as conquistas da Constituição brasileira nesses 33 anos. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia,
da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Era o dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição pelo então presidente da Assembleia Nacional Constituinte, deputado Ulisses Guimarães. Declaro manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. A 7ª Constituição do país ficou conhecida como Constituição Cidadã. Ela se tornou a mais extensa Carta Magna já escrita no país. São 245 artigos e mais de 1.600 dispositivos. No texto constitucional estão garantidos os direitos fundamentais do cidadão, além dos direitos trabalhistas, como a multa de 40% do FGTS nas demissões sem justa causa e o direito à greve e à liberdade sindical. O texto constitucional garante ainda aos analfabetos e menores entre 16 e 18 anos o direito ao voto facultativo, a jornada semanal de trabalho de 44 horas e a licença maternidade de 120 dias. Surgiram conquistas também em relação aos direitos humanos, garantia da liberdade de expressão, fim da censura, proibição da tortura e a definição de racismo como crime inafiançável. Foi garantido aos índios e aos remanescentes de quilombolas o direito de permanecer nas terras que ocupavam. De acordo com o desembargador Rogério Medeiros, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a Constituição de 1988 trouxe instrumentos que aproximaram o cidadão do poder judiciário. Temos a ação civil pública para proteger diversos valores sociais, culturais relevantes, né? O meio ambiente, patrimônio histórico, artístico, etc. E nós temos as ações em geral, não é? Hoje, em todas as esferas do Poder Judiciário, o acesso à justiça ele é bastante amplo e temos, inclusive, instituições essenciais para que esse acesso se efetive. O próprio Ministério Público, como fiscal da lei, muitas vezes ele mesmo parte em prol de interesses sociais. A Constituição tem também as chamadas cláusulas pétreas, ou seja, aquilo que não pode ser alterado nem por emenda constitucional. São os direitos e garantias individuais, como saúde e educação, e o direito ao voto direto, secreto, universal e periódico. São cláusulas pétreas também a Federação Brasileira Indissolúvel, com União, Estados e municípios, e a separação entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, atuando com harmonia e independência. Ela é, sem dúvida, a Constituição democrática que mais se efetivou e por mais longo tempo vigora em um período democrático de 33 anos. De acordo com este constitucionalista, professor da USP e da PUC de São Paulo, a Constituição de 1988 marcou a retomada dos direitos dos cidadãos e a redemocratização do país. Essa expressão tenta simbolizar ou digamos assim, resumir, não é? Um momento importante da nossa história, que é a retomada democrática com uma Constituição afinada, não é? Com esses valores democráticos, com os direitos fundamentais, com o Estado, sim, estruturado, mas estruturado tendo por base o respeito à dignidade humana, né? O Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você fica com a sessão de hoje do Tribunal Superior Eleitoral. Uma ótima noite. Até amanhã.